nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje está em São Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E antes de ler este Evangelho, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal, a curtir e a compartilhar, ser mensageiro da Boa Nova. Seja bem-vinda ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. Subiu Jesus a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho fala que Jesus acalma a tempestade. Para entendermos este Evangelho, a gente precisa compreender algo que é essencial em nossa fé católica. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, Jesus dormia na barca. Faz parte do ser humano repousar, faz parte do ser humano o sono, o ato de dormir. Jesus estava dormindo na barca. E os discípulos, quando vem a tempestade, acordam Jesus porque eles ficam desesperados, com medo de se afogarem na tempestade. Eles clamam a Jesus: Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Jesus repreende a falta de fé deles e dá ordem aos ventos e ao mar que lhe obedecem. Ou seja, Jesus é verdadeiro Deus, porque ele, como o Rei da criação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem autoridade e até os ventos e o mar lhe obedecem. Então aqui Jesus manifesta tanto a sua natureza humana quanto a sua natureza divina. A sua natureza humana que repousa e a sua natureza divina que tem autoridade sobre a criação que ele mesmo criou com o Pai e o Espírito Santo. Portanto, Jesus repreende a falta de fé dos discípulos porque os discípulos tinham visto os milagres que o Senhor tinha feito. Mas Jesus permanece neste sono para provar a fé dos discípulos. Jesus permanece neste sono para ver até onde vai a fé dos discípulos e mesmo com os milagres eles se desesperam. E aqui está uma espada de dois gumes, o medo e a fé. São duas coisas que na matemática a gente chama inversamente proporcionais. Quanto maior é o medo, menor é a fé. Quanto maior é a fé, menor é o medo. Vai depender daquilo que nós alimentamos. Se nós alimentamos o medo, pouco será a nossa fé. Se nós alimentarmos a nossa fé, pouco será o nosso medo. E aqui eu não me refiro daquele medo natural, que muitas vezes nos leva à virtude cardeal da prudência. Eu falo desse medo excessivo, exagerado, que diante das tribulações, diante das tormentas, diante das tentações, diante das perseguições, diante das dificuldades, quer nos submergir, quer nos fazer afogar diante das tempestades da vida. E é este medo que muitas vezes faz perecer a nossa fé. E aqui nós precisamos saber aquilo que nós alimentamos. Porque se nós alimentamos a nossa fé, se nós renovamos a nossa fé no Senhor, se como discípulo nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, realmente o Senhor fará crescer a nossa fé e fará diminuir o nosso medo. Mas se nós não alimentarmos a nossa fé, grande será o nosso medo. E nós seremos submergidos pelo medo e deixaremos de avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso a palavra do Senhor para a sua vida neste dia é: não tenha medo, tenha fé, alimente sua fé no Senhor, visite o sacrário, procure Jesus sacramentado, adore Jesus,
Se faz tempo que você não se confessa, se confesse, participe da missa, comungue. Porque quando oramos, nós vamos até Deus. Quando recebemos o sacramento, Deus vem até nós. Portanto, cultive uma vida de oração. Alimente a sua fé. Cuide da sua saúde. Cuide da sua mente. Pratique obras de misericórdia. Faça o bem e você verá os frutos do Senhor renovando a cada dia a sua fé. E que, assim como os discípulos, diante das adversidades da nossa vida, não pelo medo, não pelo desespero, mas com fé, possamos, diante das tempestades que vierem sobre nós, que possamos rezar como os discípulos: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa aumentar nossa fé e nos renovar diante das tempestades da vida, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. Que a nossa fé cresça e se renove no Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.